agora escuta a palavra do Senhor, depois nós voltamos para ter um momento de intercessão pelas nossas vidas. Até já! Muito bem, que privilégio estarmos mais uma quarta-feira, entrando aí na sua casa, entrando na sua vida. Que bom podemos separar esse tempo para a oração e para ouvir a voz do Senhor. Nós começamos já 2 quartas-feiras anteriores a nossa busca pelo conhecimento de nosso Senhor. Nosso tema deste ano é Jesus Cristo, Senhor da vida, Senhor da história e Senhor da igreja. E a gente está se desafiando nesse ano a conhecê-lo melhor, conhecer a sua palavra, sobretudo a sua pessoa, a sua obra, e fazer um conhecimento não teórico, mas um conhecimento prático, onde a gente possa experimentar verdadeiramente a presença desse nosso Deus em nossa vida. E eu convido você mais uma vez a ler o texto da Palavra de Deus, está aí hoje em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. Diz-nos assim o texto da Palavra de Deus. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Pai, torne viva esta palavra, soprando em nossos corações nessa noite. Sim, meu Deus. E sobretudo, Pai, que a nossa vida possa assimilar esta palavra obedientemente, em obediência ao Senhor, e assim vivemos para a glória do seu louvor. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Muito bem, nós começamos já há 2 semanas atrás, falando um pouco sobre o nosso Deus. Como crentes, é claro, nós reconhecemos que Deus existe, mas conhecemos o Deus que existe? É a pergunta que a gente lançou a semana passada. Sabemos como Ele é? Se nós quisermos aprender sobre Ele, certamente a gente deve voltar-se para as Escrituras, para que nelas Ele, o próprio Deus, se revele a nós. E é isso que nós estamos fazendo agora nessas próximas quartas-feiras, pelo menos aí até as semanas chamada da Páscoa. Nós vamos estar olhando todas as quartas-feiras para esse texto da Palavra de Deus. O desafio de conhecer o nosso Deus. Nós perguntamos a semana passada se era possível conhecermos a Deus. E já tratamos bastante dessa questão e nós chegamos à conclusão que nós sabemos que Ele existe. Agora, sabemos como Ele é, e saber como Ele é importantíssimo para vivermos num relacionamento profundo com Ele. Albert Einstein admitiu uma existência de uma força cósmica no universo, mas ele concluiu que essa força cósmica é incognoscível. Na verdade, ele estava lamentavelmente enganado. Deus é cognoscível, ou seja, Ele se deixa conhecer. Pois Ele mesmo nos disse, lá em Jeremias capítulo 29, versículo 13, assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de
todo o vosso coração. O próprio apóstolo Pedro, no texto que nós lemos hoje à noite, disse aos crentes: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro que ele não teria dito isso se não fosse possível fazê-lo, ou se não fosse possível conhecê-lo. Deus é cognoscível, porque ele é um ser pessoal. A Bíblia usa vários nomes, títulos pessoais para descrevê-lo. Como pai, como pastor, como amigo, como conselheiro. A Bíblia também usa pronomes pessoais para se referir a Deus. Por exemplo, os textos hebraicos e gregos se referem a Deus como Ele, nunca como isto, como uma coisa. Sabemos também que Deus é um ser pessoal, porque Ele pensa, Ele age, Ele sente, Ele fala, Ele se comunica, Ele se revela, Ele se mostra a nós. Portanto, Deus é um ser pessoal. Mas também Deus é um ser pessoal e é um ser espiritual. O fato de a natureza da essência de Deus ser espiritual está implícito na afirmação: Deus não é homem, lá em Números 23, versículo 19. O próprio Jesus também declarou assim, lá em João 4, 24: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que significa espírito? É impossível subestimar a importância da verdade contida na simples afirmação: Deus é espírito. O que está envolvido nessa afirmação é que Deus é imaterial. Nenhuma das propriedades da matéria pode ser atribuída a Ele. Ele não é um ser ampliável, ou ele não é divisível, ou composto, ou até mesmo visível, ou tangível. Deus não tem volume, não tem forma. Portanto, ao revelar que Deus é Espírito, a Bíblia nos revela que nenhuma característica da matéria pode ser atribuída à essência divina. Embora Deus não seja matéria, a Bíblia o descreve de uma forma material. Olha só, o profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. O profeta Isaías também diz assim, capítulo 50, versículo 2: acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir? É Deus perguntando. Lá em Salmo 89, versículo 13, o salmista diz assim: o teu braço é armado de poder, força é a tua mão, e elevada é a sua destra. Veja só, chamamos essas descrições que acabei de ler de antropomorfismo. Essa palavra, ela deriva-se de duas palavras gregas: antropos, que significa homem, e morfê, que é forma. Veja só, Deus se refere a si mesmo na forma humana, não porque ele seja material, mas para se adaptar ao nosso entendimento finito. O fato de Deus ser um ser espiritual significa que a sua essência é invisível. O apóstolo Paulo escreveu assim: ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. 1 Timóteo,
capítulo 1, versículo 17. Mas o Antigo Testamento, Deus se fez representar pela sua própria Shekinah, a luz divina, o fogo na nuvem, por exemplo. Agora, no Novo Testamento, ele se representou a si mesmo na forma humana de Jesus Cristo, nosso Senhor, como nos ensina João, capítulo 1, versículo 14 e 18. Mas essas revelações visíveis não revelam a totalidade ou a plenitude da natureza, da essência de Deus. Por quê? Porque Deus é um. No Antigo Testamento, nós encontramos a afirmação bastante chocante. No Salmo 82, versículo 6, o salmista diz assim: vós sois deuses. Isso significa que há de fato muitos deuses? Não. Deus estava falando ali aos juízes humanos da nação de Israel. Como representantes de Deus, eles receberam a grande honra de julgar o povo em nome dele. Essa é uma referência ao ofício deles e não à sua essência. Isso fica óbvio a partir do versículo 7 deste salmo, que diz que eles, assim como todos os homens, estão sujeitos à morte. Há somente um Deus verdadeiro, e não muitos deuses. Aliás, Moisés deixou isso bem claro ao dizer assim: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Essa verdade foi fundamental para as convicções religiosas de Israel. Por viverem no meio de uma sociedade politeísta na época, era vital que eles dedicassem sua fidelidade ao único Deus verdadeiro. Deus foi quem disse lá em Isaías 44, versículo 6, assim: eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus. Veja só. Êxodo também fala, capítulo 20, versículo 5. Deus é um Deus zeloso, o que significa que somente Ele deve ser adorado. No Novo Testamento, Cristo se identificou corretamente como Deus. No entanto, Ele não estava afirmando ser outro Deus, pois Ele repetiu os ensinamentos de Moisés. Se você der uma olhadinha lá em Marcos capítulo 12, versículos 29 a 30, Jesus respondeu: o principal ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Veja que Cristo disse que devemos amar a Deus com um compromisso integral e, ao mesmo tempo, ele alegava ser ele mesmo Deus. Agora, se Cristo estivesse alegando ser outro Deus, ele nunca faria uma afirmação dessa, né? Ele teria dito assim, talvez: divida a sua lealdade entre nós dois. Você pode amar a Deus com tudo que você tem para oferecer, porque não existe outro Deus com quem você possa compartilhar o seu amor. Aqui nós vemos a unicidade de Deus, e essa unicidade de Deus é uma doutrina bastante importante, na qual Paulo enfatizou várias vezes. Em sua primeira carta aos Coríntios, por exemplo, ele escreveu assim: não há senão um só Deus, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores,
Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Olha aí, capítulo 8, versículos 4 a 6 de 1 Coríntios, nós vemos Paulo dizendo isso. Agora, o que Paulo estava querendo dizer com isso? Que ele estava dizendo que recebemos todas as coisas, tanto do Pai como de Cristo. Agora, como pode ser assim? Porque, em essência, eles são um e a mesma pessoa. Ou seja, Deus é um. Veja que a universalidade do Evangelho está inseparavelmente ligada à unicidade de Deus. Pois Paulo foi quem escreveu assim. Em Romanos 3, versículos 29 a 30, ele disse assim: é porventura Deus somente dos judeus? Não. Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso mediante a fé, o incircunciso também. Olha só. Há somente um Deus verdadeiro. E porque assim, todos devem ir a Ele para a salvação. Paulo disse, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ou seja, a Bíblia deixa bem claro que há somente um Salvador, Deus. Somente Ele é a fonte de salvação para todas as pessoas. Paulo, ao escrever a sua epístola a Tito, se refere a Deus como Salvador por 3 vezes. O mesmo número que se refere também a Jesus como Salvador. Ou seja, Deus e Jesus, Jesus é Deus, Deus e Jesus é a mesma coisa. Aliás, Jesus é a expressa imagem de Deus, como nos ensina a palavra de Deus. Amém. Então, por que nós estamos dizendo tudo isso? Conhecer a Deus é muito importante para nós desfrutarmos de uma relação segura, confiante. Na próxima quarta-feira nós vamos ver como esse Deus se revela em 3 pessoas. E nós vamos olhar um pouco mais para o texto da palavra de Deus. Mas hoje eu quero simplesmente desafiar você a compreender e conhecer esse Deus que em essência é um único Deus. Ele é Espírito e Deus importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Amém. E você compreenda o Deus a quem você serve. Amém. Amém.